Nós vamos cantar mais ao longo do culto. E mais uma vez eu queria dar boas-vindas a vocês que estão nos visitando hoje. Estou vendo algumas pessoas, pelo menos pela segunda vez, primeira vez. Sejam muito bem-vindos. A casa é sua. Voltem quantas vezes vocês quiserem, vão ser sempre muito bem-vindos. Em especial quero reconhecer aqui a Débora e o Felipe, filhos do Chicão e da Genilda. Débora, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Muito bem. Hoje nós estamos encerrando a nossa série sobre adoração. Hoje é o último domingo, por isso a gente vai cantar um pouquinho mais. E eu quero relembrar qual é o conceito que a gente está trabalhando aqui. Esse conceito: adoração é a resposta transbordante de uma alma satisfeita em Deus. Vamos ler juntos? Adoração é a resposta transbordante de uma alma satisfeita em Deus. Esse é o desafio que nós temos refletido aí nas últimas 6 semanas. Eu espero que você esteja crescendo no enchimento da sua alma, para que ela transborde cada vez mais diante do Senhor. Esse é o nosso desafio. E antes da gente entrar na reflexão de hoje, eu quero te convidar a orar mais uma vez. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com a alegria de estarmos juntos. Como é bom louvar e cantar com os nossos irmãos. Não tem alegria maior do que essa. Nós queremos também agora pedir a Tua bênção nesse tempo de reflexão, que cada um de nós aqui possamos entender a Tua palavra e possamos ser visitados e fortalecidos por ela. No nome de Jesus, amém. Hoje, a maior parte dos textos que a gente vai ler, nós vamos ler na Bíblia, tá? Eu não vou projetar aqui, um ou outro só. Então, antes de eu começar, eu quero que você pegue aí sua Bíblia, por favor. E se você tiver em algum aplicativo que você possa selecionar a versão, a gente usa aqui a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Se você tiver com a Bíblia em papel, ótimo, não tem problema. E se você estiver sem Bíblia, estica o olho aí do lado de alguém para você ler junto. Muito bem, qual é o nosso último tema? Adoração em Apocalipse. Provavelmente, se a gente perguntar para a maioria dos crentes, qual é o principal livro da Bíblia sobre adoração? Qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resposta? Salmos. E é verdade mesmo. O livro dos Salmos é um grande inário, com todo tipo de expressões de louvor e de adoração. Mas o segundo livro mais cheio de expressões de adoração, por incrível que pareça, é Apocalipse. Talvez você nunca tenha lido, ou talvez nunca tenha percebido isso. Mas para cada evento descrito no livro de Apocalipse, cada evento é acompanhado de um cântico de adoração. Do começo ao fim. São vários, e talvez os mais lindos estão em Apocalipse, na minha humilde preferência. Para cada coisa que Deus faz e para cada manifestação soberana do fim dos tempos, existe uma resposta de adoração. E é nesse caminho que eu quero seguir com vocês hoje. Você sabe que o livro de Apocalipse ele é formado por várias visões que o apóstolo João teve na ilha de Patmos. Cada segmento do desenrolar da visão profética é justamente por visões. E eu quero escolhi três delas para a gente perceber, primeiro, o que foi que João viu e quais as expressões de adoração associadas a cada visão que ele teve, para a gente entender como a vida e a presença de Deus e tudo que Deus faz sempre envolve expressões de adoração. Por isso que o nosso conceito é que a adoração é uma resposta. Então João descreve várias coisas que ele viu, e a resposta diante daquilo que ele viu é sempre de adoração. Então hoje nós vamos fazer uma viagem para a eternidade. Seria bom se a gente terminasse lá, mas é uma viagem que aquece o nosso coração de uma forma muito especial. Literalmente nós vamos de volta para o futuro. Então são 3 visões que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é a visão do trono. A visão do trono que João teve, que está descrita no capítulo 4 de Apocalipse,
nesses versículos que nós vamos ler: 2, 3, 8 a 11. Apocalipse capítulo 4, vou ler a partir do versículo 2. Muito bem. No mesmo instante, fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com um brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Vamos ler o 4 também. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Pausa. A gente não vai explicar aqui cada símbolo, cada elemento, seria impossível. Nem perca tempo tentando imaginar, elocubrar agora o que será isso, o que será aquilo. Deixa isso para IBD algum outro dia. Eu quero que você tente descrever o que é esse ambiente aqui. É impossível a gente entender. A descrição desse ambiente totalmente majestoso, onde tudo é precioso, onde tudo é o mais perfeito e o mais valioso, tá? Agora vamos ler a partir do versículo 8, ver o que acontece. Porque além dos 24 anciãos, existiam seres vivos também, ou seres espirituais ali, que nós lemos. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos por dentro e por fora. Agora vem o que interessa. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono e aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Que descrição espetacular. A gente, por mais que a gente tente, o máximo que a gente consegue é ter um vislumbre assim muito limitado do que possa ser o ambiente da presença de Deus, o ambiente do trono de Deus. O que João viu é literalmente o lugar onde Deus está, onde Deus se manifesta sem nenhum impedimento. O mundo que a gente vive reflete um pouco da glória de Deus, reflete bastante da glória de Deus, mas nós temos muitas limitações, o tempo, o espaço, o decaimento por causa do pecado, tudo isso. Mas esse lugar que João viu é o lugar perfeito, da glória perfeita, da majestade perfeita. E o que é que tem nesse lugar? O que é que tem no lugar mais perfeito da existência? Adoração. No trono de Deus, diante do trono de Deus, na presença celestial eterna de Deus, existe adoração sempre. Porque o texto diz: dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então isso nos ensina que a adoração sempre acompanha a presença de Deus, e na presença eterna de Deus existe adoração. Por que eles adoram a Deus nesse lugar, ou nesse ambiente? 2 motivos que a gente leu aqui no versículo 8, eu vou projetar só o versículo 8. Existem 2 motivos pelos quais Deus é adorado na sua presença celestial, ou como a gente popularmente diz, o céu. Tá bom? Aqui é o céu, está descrevendo o céu. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. 2 razões pelas quais Deus é adorado para sempre: sua santidade e sua soberania. Não é o único lugar que tem essa expressão Santo, Santo, Santo. Existe também em Isaías, como você bem deve conhecer, a visão do mesmo lugar
que o profeta Isaías teve, da mesma visão do trono, ele viu a mesma coisa que João. Os anjos cantando, santo, santo, santo. E sempre que a Bíblia repete as palavras, é porque ela quer dar uma ênfase. E nenhum outro atributo de Deus é repetido de forma tripla. Você não vai encontrar que Deus é justo, justo, justo. Que Deus é bom, bom, bom. Não que Ele não seja. Mas o único atributo de Deus que é repetido de forma tripla, para enfatizar isso, é a sua santidade. E é justamente por isso que os 24 anciãos e os seres vivos adoram ao Senhor pela sua santidade. E santidade é a perfeição das perfeições. É onde não existe a menor possibilidade de ter algo impuro ou imperfeito. E Deus é triplamente santo e perfeito. É uma pena que a gente não consegue imaginar isso. A nossa mente é tão limitada que a gente nem consegue imaginar algo perfeitamente santo. Mas a gente consegue imaginar algo lindo demais. Esse é um bom começo. A coisa mais perfeita, linda e admirável que você puder imaginar na sua mente e no seu coração, esse é o primeiro centímetro da santidade de Deus. Só que lá no céu, na eternidade, nós vamos ter uma visão completa da santidade de Deus. Já pensou como nós vamos ser impactados por isso? Ter a noção de que qual vai ser a resposta diante da santidade de Deus? Adoração. Porque a adoração é a resposta transbordante de uma alma satisfeita em Deus. Aqui a gente experimenta isso de uma forma pequena. Na eternidade a gente vai experimentar plenamente. Vai ser impossível não adorar a Deus quando a gente entender quem realmente Ele é. E esse louvor não vai ter fim, porque eles repetem sem cessar. Salmo 96, que nós vimos muitas vezes aqui, nos ensina: adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Está aí uma boa oração para a gente fazer. Senhor, me ensina a entender o que é a tua santidade, para que eu possa te adorar, para que eu possa reproduzir aqui um pouco daquilo que eu vou reproduzir por toda a eternidade. Outro ponto pelo qual eles adoram a Deus é a sua soberania, porque Deus tem todo o poder. Ele não tem muito poder, Ele tem todo o poder. Aqui é o termo que a gente conhece bem, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento aparece 50 vezes, é muita coisa, para mostrar para aquele povo e para nós que Deus é poderoso. No Novo Testamento aparecem 10 vezes, 9 vezes em Apocalipse. Sabe por quê? Porque o final da história, que aliás é o assunto de Apocalipse, o final da história vai mostrar para nós que Deus nunca perdeu o controle de nada na história. De que o final da história vai deixar claro para todo mundo, para os seres espirituais e naturais, que Deus realmente tem todo o poder desde sempre. Então é por isso que na eternidade Deus é adorado, porque Ele tem todo o poder. E sabe, gente, para nós hoje aqui, essa é uma ótima notícia, saber que Deus tem todo o poder, porque nada foge do controle de Deus, nada relacionado ao tempo, nada relacionado a pessoas, nada relacionado a eventos foge do controle de Deus. A gente nem sempre entende, muitas vezes a gente não gosta, mas Deus sempre sabe o que faz. E Deus não erra nem o tempo, nem o modo, porque quem tem todo o poder não erra. Quem tem todo o poder faz a coisa certa, no tempo certo, do modo certo. E essa certeza de que Deus está acima de todas as coisas, Deus está acima dos poderes corruptos desse mundo que tanto nos incomoda, Deus está acima da maldade humana, Deus está acima das dúvidas, dos questionamentos, Deus está acima de todas as coisas. E esse entendimento precisa trazer conforto ao nosso coração. E a gente precisa descansar nisso, sabendo que a nossa vida está nas mãos de um Deus que tem todo o poder. E sabe o que Jesus disse? Que as minhas ovelhas ninguém arrebata das minhas mãos, porque nessas mãos está todo o poder. É nesse lugar que a sua vida está guardada. Você vai ficar com medo do quê? Não precisa ficar com medo. O Deus que cuida da sua vida,
O Deus que dispensa sua bondade, sua misericórdia todos os dias, é o Deus que tem todo o poder. Amém? Eu quero ler um texto tão bonito de Judas. É um livro tão desconhecido, mas tão lindo, que logo logo nós vamos pregar ele. Diz assim: toda glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Aquele que começou a boa obra vai terminar, e a sua vida está guardada nas mãos do Senhor, e Ele é poderoso para te guardar até o dia final, e Ele vai te levar para esse ambiente do trono. É só uma questão de tempo. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois, mas no fim vai estar todo mundo junto lá. Amém? Porque o Deus que cuida de nós é o Deus poderoso, é o Deus que tem todo o poder, o Deus grandioso, que tem feito grandes coisas na minha vida, na sua vida, a quem nós vamos adorar agora. Vamos ficar em pé? Cântico com seu coração reconhecendo a grandeza, o poder do Senhor. Cantemos juntos. Protege a nossa vida, aleluia. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. As mulheres vão começar. Os homens, é o Senhor em quem nós temos vitória, quem nos ajuda com o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos, todos juntos adorando o grande Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Com as vozes, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos
Vai, Samuel. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Grande é o Senhor, Ele tem todo o poder. Pode se sentar, meu querido. A visão do trono continua. E nós chegamos na segunda visão de João, ainda no ambiente do trono, onde nós vemos o Cordeiro. Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o ambiente do trono continua o mesmo, mas agora João começa a focalizar Jesus Cristo, o Cordeiro. E nós vamos ler capítulo 5, é uma leitura um pouco maior, mas a gente precisa fazer ela toda, porque é muito preciosa. Do versículo 1 até o versículo 3 primeiro, depois do 6 até o 14, tá? Eu vou ler aqui, do 1 ao 3. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, ou um rolo, dependendo da tradução que você tiver, escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Pausa. O que está acontecendo aqui? A gente precisa de um pouco de explicação. Quem está no trono é o Senhor Deus. E nas suas mãos ele tem um livro com 7 selos. O livro, evidentemente, representa o desenrolar daquilo que vai acontecer na sequência da história. E não tinha ninguém entre as criaturas, no céu, na terra, debaixo da terra, que pudesse abrir os selos. O selo era o que lacrava o livro. Tipo, somente alguém autorizado, igualmente equivalente àquele selo, que estava marcado geralmente com o anel do rei, né? Ou da pessoa de autoridade. Somente alguém autorizado, igual, o mesmo poder, poderia abrir aquilo ali. Então lê o que está escrito. É uma figura do mundo antigo que era bem comum. E aqui João viu a mesma coisa com respeito ao desenrolar da história, da humanidade e dos tempos. Então nas mãos de Deus está todo o tempo. Na mão de Deus está a história, lacrada com 7 selos. E não cabe aos homens descobrir o que vai acontecer, muito menos controlar o que vai acontecer. Ninguém é digno. Quem é digno de abrir os selos? Quem é digno de revelar o que vai acontecer? Agora a gente vai para o versículo 6. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda parte da terra.
ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, tá? Quem está sentado no trono é Deus, e o Cordeiro recebeu de Deus o livro. Versículo 8. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Pausa, segunda pausa. O que está acontecendo aqui? O Cordeiro de Deus, Cristo, é a figura central na revelação do plano de Deus. Ele é o agente que manifesta o que Deus faz, porque Ele é o único digno de abrir o livro de Deus. Ele é o único digno capaz de tirar os selos, de revelar o que vai acontecer. Ninguém pode fazer isso, só Cristo. Então agora o ambiente do trono volta suas atenções para Cristo. Olha como Jesus Cristo é importante. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é aquele que manifesta e que revela no tempo e na eternidade a vontade e o plano de Deus. Deus escolheu revelar o seu plano por meio de Cristo. O texto daqui a pouco eu vou ler. Vamos continuar aqui o versículo 11. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. E os 4 seres vivos disseram: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Tudo que acontece, os 24 anciãos se prostram e adoram. Tudo que acontece. É uma marca do livro de Apocalipse. Mas o nosso foco agora é Jesus. Tudo aponta para Jesus. Quem abre os selos é Jesus. Quem recebe a adoração nesse momento é Jesus. Ele é o agente, Ele é o centro, tudo aponta para Ele. É isso que Paulo diz também em Colossenses, quando nós lemos: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Tudo foi criado por meio dele e para Ele. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então Cristo é a figura central da revelação de Deus, e Ele tem o aspecto mais importante para nós: Ele é o Salvador, Ele é o reconciliador, porque com o seu sangue Ele comprou para Deus gente que procede de todo povo, tribo, língua e nação. Sabe quem são esses? Nós. Esses somos nós. Nós somos comprados com o sangue do Cordeiro. A pessoa mais importante na figura do centro do trono ali, depois de Deus, é o Cordeiro. Ele se fez homem para nos comprar, para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. A gente faz parte dessa história, gente. O céu não é algo distante. O céu é a nossa vida. Nós estamos inseridos na história do céu, porque Jesus nos levou para lá. Ele nos comprou para estar lá um dia. E um dia nós vamos estar lá. Eu acho tão interessante, porque nesse texto específico a gente encontra algumas expressões de adoração e alguns grupos de adoradores. Não sei se você percebeu aqui, mas tem os seres celestiais, que são os seres vivos, e os 24 anciãos. Deixa eu voltar aqui no versículo 8, você vai ler junto comigo de novo, quando nós lemos aqui: quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo. Está vendo? O Cordeiro pegou o livro. Qual foi a resposta? Adoração.
Quem adorou aqui? Os seres espirituais, os seres celestiais. Como que eles adoraram? Eles se prostraram, eles usaram instrumentos e eles usaram cântico. Deus não pede para a gente fazer aqui nada que já não aconteça na sua presença. E como eu já repeti algumas vezes, quando a gente se une para cantar, para louvar ao Senhor, do jeito que Ele ordenou, a gente está vivendo um pouquinho da eternidade. Então isso é importante. Outro grupo que aparece aqui são os anjos. E aqui eu fico impressionado. Versículo 11. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, também dos seres vivos e dos anciãos, e eles cantavam com forte voz. Imagina um anjo cantando aqui, de repente um anjo aparece aqui cantando. Ia ser lindo, não ia? Imagina 100 anjos. Oh, glória, pronto, aí não tem igreja batista que resista. Agora imagina aqui milhares e milhões. Como é isso? Qual é a beleza disso? Qual é a intensidade de um louvor cantado em alta voz por milhares e milhões de anjos? Eu quero estar logo lá, gente. Cantar com vocês é muito bom. Mas a gente vai concordar que com milhões de anjos vai ser um negócio espetacular, não é? Isso precisa mexer com a gente. Um dia nós vamos estar lá logo, se Deus quiser, se Deus permitir, na sua vontade. Mas olha como a adoração é intensa na presença de Deus. Tem um último grupo aqui, que são todas as criaturas. Olha só o versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. A adoração tem um alcance universal. Os seres celestiais, os anjos e todas as criaturas. E aqui a gente entra na história, porque nós somos desse grupo aqui. Nós somos a criatura da terra. Mas diz que todas as criaturas do céu, da terra, debaixo da terra, do mar, tudo adora ao Senhor. Que coisa linda. E sabe, eu acredito que boa parte desse louvor já acontece na presença de Deus, porque já tem muitos irmãos salvos lá na presença de Deus louvando o seu nome. E agora eu quero te convidar a unir as suas vozes às vozes celestiais e adorar o Senhor contemplando a beleza do trono de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos adorar aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome, o nome que é digno de louvor. Nós vamos unir as nossas vozes aos 24 anciãos, aos anjos, todos os seres que estão na presença de Deus, e nós vamos nos unir a eles, adorando a santidade do Senhor. Não dê nada menos que o seu melhor agora ao Senhor.
Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. Teu povo santo, Senhor Rei dos santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Vamos declarar. Santo é o Senhor. Amém. Pode se assentar. O Senhor é digno. Por que Cristo é adorado? Por que o Cordeiro é adorado? Ele é digno de ser adorado, porque ele foi morto. Com seu sangue ele comprou tanta gente. É o que o texto lhe diz. Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. A morte de Cristo faz parte do ambiente mais perfeito que existe. A obra de Cristo, a morte na cruz, é exaltada no lugar mais majestoso, no ambiente mais majestoso que existe. Como alguém pode fazer pouco caso do que Cristo fez? Se no lugar mais perfeito, isso é reconhecido e louvado. Agora eu quero focar um pouquinho nisso com você. Ele foi morto, mas ele reviveu. Como homem, Jesus foi rejeitado, foi desprezado, foi traído, foi zombado, espancado, chicoteado. Eu estou fazendo questão de citar cada coisa que aconteceu para você entender depois. Ele teve as suas mãos cravadas na cruz, ele teve os seus pés perfurados, e depois de morto ele teve o seu lado rasgado com uma lança. Quando a gente lê ali, digno é o Cordeiro que foi sacrificado, é porque o Cordeiro traz as marcas do sacrifício. No começo do capítulo, a visão de João é assim: eu vi um Cordeiro como se tivesse sido morto. O Cordeiro no céu, ele traz as marcas do sacrifício. E quando Jesus ressuscitou, ele mostrou para os discípulos, se lembram? Ó, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui no meu lado. O Cordeiro foi sacrificado e ele carrega eternamente as marcas do sacrifício. As marcas do cravo, as marcas dos espinhos, a marca da lança. Esse é o Cordeiro que nós vamos encontrar lá no céu. O Cordeiro traz as marcas da morte que ele sofreu por amor. As marcas lembram que o mundo rejeitou, mas que ele amou mesmo assim o mundo. E sabe o que eu acho mais legal? Que a gente sempre vai lembrar do amor de Deus, porque as marcas do Cordeiro vão nos lembrar desse amor que dura para sempre, porque essas marcas jamais vão desaparecer.
E a gente sempre vai lembrar do amor de Cristo, porque a gente sempre vai poder lembrar do que Ele fez. O Filho de Deus, Todo-Poderoso e Santo, se fez homem como nós, para morrer em nosso lugar e com seu sangue pagar a culpa do nosso pecado, nos reconciliando com Deus. Essa é a obra mais perfeita que alguém pode testemunhar. É um Deus santo e puro, santo, 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 se fazendo homem, para morrer por amor, por pessoas nem um pouco santas, nem um pouco dignas, nem um pouco gloriosas, como eu e você. Mas Deus veio em busca de nós. Por isso Ele é digno. Feche seus olhos por um momento e agradeça ao Cordeiro, e agradeça pelas marcas que Ele carrega eternamente por você. E depois nós vamos cantar e vamos preparar o nosso coração para a ceia do Senhor. Confessa seus pecados. Cantar juntos. Se quiser ficar em pé, adorar o Cordeiro.
Nossas vozes juntas. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Onde você está, nós vamos cantar mais ainda algumas músicas em pé como estamos. Mas nós vamos celebrar as marcas do Cordeiro agora. Seu corpo marcado e moído por nós, e o seu sangue derramado como selo da nova aliança. Mas eu acho tão lindo aquele versículo que diz que Ele comprou com seu sangue gente de todo povo, raça, tribo, língua e nação. É muita gente, de todo tipo. Inclusive esse seu irmão tão maravilhoso que um dia vai estar com você por toda a eternidade. Já pensou? Um PG sem fim. Diz que vai ter banquete, gente. Lá em Mateus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa. Está vendo? É um PG sem fim. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Eu ia reunir os PGs, mas não vai dar certo. Nós vamos fazer o seguinte. Se você participa de algum PG, presta bem atenção antes de se animar, calma. Procure aí 2, 3, 4 pessoas do seu pequeno grupo. Se você é do Eleve, procura os jovens, tá? Deixa só os adultos no PG, os jovens procuram os jovens. Se você não está em nenhum PG, não tem problema, procura alguém da sua família, algum amigo que veio junto com você, e nós vamos orar, atenção gente, uns pelos outros, nós vamos orar uns pelos outros, mas nós vamos agradecer a salvação e o privilégio de estar por toda a eternidade com esse irmão tão especial, que foi alcançado pelo mesmo sangue que nenhum de nós merecíamos. Amém? O pão representa o corpo, o cálice representa o sangue, e nós vamos nos reunir agora para celebrar a graça e a salvação do Senhor. Pode mexer aí à vontade, pode se animar, pode abraçar, pode orar, e depois nós vamos continuar cantando e adorando o Senhor. Depois que vocês orarem, vocês podem partilhar o pão e o cálice, tá? Ninguém pode ficar sozinho, junta-se com alguém. Vamos participar.
você já orou, pode se colocar de pé. Nós vamos continuar adorando aquele que é digno, ainda mais 2 músicas. Sempre com Ele. Para sempre. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e de todo o coração. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então
mais um abraço no seu irmão aí e fala assim: é para lá que nós vamos, meu irmão. Pode sentar, não terminou ainda. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, a gente é desse jeito mesmo, tá? A gente é sempre assim, animado. Tem uma última visão que a gente precisa falar. A gente precisa ler, e está no capítulo 19, já bem no final do livro. Desculpa. Apocalipse 19. Apenas os primeiros 5 versículos. Depois disso o quê? Depois de tudo que aconteceu antes, todos os juízos dos selos, das trombetas, das taças, da manifestação do anticristo, da perseguição, do sofrimento, depois de tudo isso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando. Obrigado, Bill. O que eles clamavam? Aleluia! Salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. Uma pausa. Quem é essa grande prostituta aqui? Não é uma pessoa, é um sistema corrompido, tá? É um sistema rebelde, imoral. Sempre que Apocalipse falar da prostituta, representa esse sistema que a gente conhece muito bem, o sistema de um mundo caído. Versículo 3. E mais uma vez as vozes ressoaram: aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. A fumaça do juízo, tá, gente? Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram: amém, aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Até aí. Esse é o último cântico que eu quero destacar aqui. E é muito interessante, porque ele acontece depois do momento de grande juízo. Ainda vão acontecer alguns juízos aqui. Mas no meio do maior caos no universo, no mundo, onde a terra está em plena convulsão diante do castigo de Deus, fogo descendo, terremoto, perseguição, destruição, morte. Esse é o contexto desse cântico. E olha só que interessante. Deus é adorado pela sua justiça. Essa é a lição aqui. O cântico não é coitadinho dos homens, não é aleluia, Deus fez justiça. Porque a gente viu agora há pouco que a obra do Cordeiro é a obra mais perfeita que existe para demonstrar o amor de Deus, mas nem todos aceitam. Muitos homens preferem ser o seu próprio Deus, viver de acordo com a sua própria lei, com a sua própria vontade. Sobre esses está destinado o juízo de Deus. E quando esse juízo vier, vai ser perfeito. E por causa desse juízo perfeito, Deus também vai ser adorado. Deus é adorado pela sua majestade, Deus é adorado pela sua santidade, Deus é adorado pela salvação e Deus é adorado pela sua justiça. Tudo que Deus faz, sempre que Deus se move, a resposta é uma adoração, porque Deus não faz nada errado. Tudo que Deus faz é perfeito, até as suas obras de justiça. Aliás, é o texto que está ali. Aleluia, salvação, glória e poder pertencem ao nosso Deus, porque os seus julgamentos são verdadeiros e justos. São aterradores. A gente não consegue imaginar a angústia e o sofrimento de quem vai sofrer o juízo de Deus. É assustador. Pior coisa que alguém pode imaginar. Mas isso mostra a justiça de Deus. Deus não muda nem um pouco quando Ele ama, quando Ele manda Jesus e quando Ele envia o seu juízo. É o mesmo Deus agindo de acordo com a mesma perfeição. Então Deus também deve ser adorado
pelas suas expressões de justiça. Diante do juízo de Deus, o povo de Deus deve dizer aleluia. Quer expressão de louvor mais oficial do que aleluia? Infelizmente o mundo, desculpa a expressão, né, mimimi de hoje, só vê o Deus bonzinho que aceita tudo e que a pessoa não precisa mudar de vida, não precisa se arrepender, não precisa confessar os pecados. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus santo, 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 e que não pode admitir nada impuro na sua presença. Por isso que Ele mandou Jesus para nos purificar, para que a gente possa estar na presença eterna dEle, purificados. E quem rejeita a purificação do sangue de Cristo? Não tem escolha. Deus precisa enviar o seu juízo. Mas ainda assim, Deus é adorado pela sua justiça, juízos justos e verdadeiros. Sabe, gente, um dia a nossa mente vai ser transformada e nós vamos concordar que a melhor coisa que Deus tinha que fazer era isso mesmo. Por enquanto, o nosso senso de justiça corrompido, a gente não consegue, a gente fica incomodado às vezes com o juízo tão severo de Deus. Mas a nossa mente vai ser transformada na eternidade. E a gente vai entender que é impossível Deus não castigar o mal. Deus seria imperfeito se Ele não punisse a rebelião, se Ele não castigasse a maldade, e se Ele não recompensasse, retribuísse com juízo a incredulidade. Deus precisa fazer isso, e Ele vai fazer, e Ele vai ser adorado por isso. É interessante porque mesmo em Apocalipse e ao longo de toda a Bíblia, existe um clamor por justiça. Até quando, Senhor, o mundo vai ficar desse jeito? Desde muito antes da nossa época já existe. Na nossa época existe. E em Apocalipse, no futuro, existe alguns textos dizendo: até quando, Senhor? Quando o Senhor vai fazer justiça? O Senhor vai fazer justiça. Então, esse clamor por justiça não vai ficar sem resposta. Uma hora Deus vai responder. Ao longo de toda a história, a humanidade só mostra a sua rebelião contra Deus. Se você ler esses capítulos de Apocalipse, você vai ver que debaixo do juízo mais severo de Deus, sabe o que os homens fazem? Vocês acham que eles se arrependem? O texto diz que debaixo de todo o juízo de Deus, eles se recusam a adorar a Deus e blasfemam o nome do Senhor. Então, o juízo só mostra que o coração está duro mesmo. Eu peguei alguns números para a gente ter uma ideia do que é o mundo, ver se Deus não precisa fazer justiça. Existem hoje, mais ou menos, 50 milhões de pessoas vivendo em condições de trabalho análogo à escravidão. 50 milhões. 2 cidades de São Paulo. Está certo isso? Até quando, Senhor? O Senhor vai permitir que crianças sejam exploradas, idosos sejam explorados, pessoas que ficam presas o resto da vida só para poder comer, se matando por causa da maldade e da ganância de pessoas? 50 milhões. 2,5 milhões de pessoas são vítimas do tráfico humano. Sabe quando de vez em quando desaparece uma criança, alguém? Foi vendido para ser escravo sexual de alguém, muito provavelmente. Ou para ter os seus órgãos retirados, sacrificado, por causa do egoísmo e da ganância de alguém. Isso não é novo, gente, sempre aconteceu. Até quando, Senhor? Se acontecesse com você, na sua família, o seu clamor por justiça não seria outra coisa? Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que pessoas que vão para o hospital para fazer um certo tratamento saem de lá sem um rim, sem alguma coisa, porque foi roubado para ser vendido? Ou alguma criança vai para a escola, nunca mais chega em casa, foi vendido, foi raptado. Até quando, Senhor? Até quando a gente vai ver isso? O ano passado, no mundo, foram mais de 400 mil homicídios. No Brasil foram mais de 40 mil, pelos motivos mais torpes possíveis. Por causa de celular, por causa de roupa, por causa de uma palavra, por causa de uma foto, por causa de qualquer coisa, se mata. Até quando, Senhor, nós vamos ter que viver nesse mundo podre, que tem resquícios da glória de Deus, mas que está caído e cada dia se afunda mais? Então, gente, Deus precisa fazer justiça, e Ele vai fazer justiça.
E quando Ele fizer justiça, nós vamos dizer aleluia. Ele fez justiça. O clamor por justiça não ficou sem resposta. Essa é a última visão que eu quero compartilhar aqui. E relembrando o que nós falamos hoje aqui. O que nós aprendemos em Apocalipse sobre adoração. Que cada ato de Deus, ou cada ambiente onde Deus se manifesta, produz e provoca uma reação de adoração. Na visão do trono, da sua santidade, da sua majestade, aquela descrição das pedras preciosas, do arco-íris, do mar de cristal, é lindo demais. E nesse ambiente, Deus é adorado. Nós também falamos sobre a visão do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Sem o sacrifício do Cordeiro, não haveria esperança para ninguém. Por mais que você ache que você é grande coisa, e eu posso pensar isso sobre mim, nós somos pecadores, separados desse ambiente de perfeição. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E por meio dele nós podemos estar um dia lá na glória celestial, por causa do Cordeiro que foi morto. E por isso ele é adorado. E por último, a visão das obras de Deus também deve produzir em nós adoração. Sejam obras de bênção, mas sejam também obras de justiça. E o nosso mundo carece de justiça, desde Caim até a rebelião final do anticristo. O mundo é um mundo injusto e Deus precisa responder a isso. E hoje também nós estamos encerrando a nossa série de mensagens sobre adoração. E como eu disse no começo, era uma série de mensagens, ainda está pitando aqui, acho que aqui. É uma série de mensagens que eu realmente espero e esperava que produzisse uma reflexão mais profunda da nossa parte. De que se Deus é tão especial, será que Ele merece o nosso descaso com o culto? Será que Ele merece o nosso descaso com o tempo devocional? Será que Ele merece que o nosso coração viva cheio de outras coisas? Não, Ele merece o melhor da nossa vida. Ele merece o melhor das nossas intenções, das nossas ações, do nosso tempo, dos nossos recursos. E as nossas respostas a Ele têm que ser fruto de um coração transbordante de alegria e de reconhecimento. Mas por que eu quis terminar justamente em Apocalipse? Como eu já disse, porque é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. E cada dia a gente está um dia mais perto. Cada dia a gente está um dia mais perto. Imagine que você ganhou uma viagem para o seu destino você mais sonhou na vida. Eu ia dar alguns exemplos aqui, mas deixa você pensar aí. Não, meu sonho é ir para... Pensa aí. Você ganhou lá um pacote para ficar 6 meses, com tudo pago, fazendo o que você quiser. Vai ser daqui 6 meses a sua viagem. Qual vai ser a sua expectativa? Cada dia vai falar, está chegando, está chegando. É ou não é? Casamento é assim, né? Cadê os noivos? Os noivos, está chegando, está chegando, está chegando. Os grávidos e as grávidas, está chegando, está chegando, está chegando. Aquilo que mexe no nosso coração deve produzir uma expectativa de que está chegando. Deveria ser muito mais com relação à glória celestial. A gente não pode deixar que o brilho do mundo seja maior do que a nossa expectativa de estar para sempre com o Senhor. Lá vai ser o destino mais perfeito de tudo. E eu quero te lembrar, cada dia a gente está mais perto. Não importa, gente, se a sua vida está difícil. Cada dia você está mais perto do céu. Não importa se você perdeu a alegria de viver, em Cristo você pode recuperar olhando para a eternidade. Se você está sem rumo na vida, sem respostas, sem saber o seu propósito de vida, Jesus tem uma resposta para você. Ele tem um caminho para você. E esse caminho termina na eternidade, no lugar mais perfeito. Mas você precisa andar com Jesus. Essa expectativa precisa animar o nosso coração. Precisa. E a gente precisa orar por isso. Para que cada dia a gente se alegre com a certeza de que realmente, matematicamente, nós estamos mais perto. De fato, cada dia nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Outra razão pela qual eu quis terminar em Apocalipse, além dessa questão da expectativa, é a questão de que se lá existe adoração assim, aqui também deve
a ver aqui. Se lá Deus é adorado pelos seus atributos, sua santidade, seu poder e tudo mais, aqui, essa é a referência para nós. Nós temos que adorar a Deus pelos seus atributos. Se lá na presença de Deus os 24 anciãos se prostram, os anjos cantam com alta voz, todas as criaturas cantam com alta voz, aqui nós temos que seguir a mesma referência. É referência para nós, fazer o melhor, fazer de todo o coração, se prostrar, cantar com alta voz. E por último, se o Cordeiro é adorado pela salvação, aqui também nós temos que adorá-lo pela salvação que nós temos. Não só no dia da ceia, todo tempo. Você sozinho, na igreja, a gente precisa lembrar do bem mais precioso que Deus nos deu, Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas tem uma outra questão também. Eu sei que você conhece pessoas que não conhecem Jesus, que vivem como seu próprio Deus. Se elas não aceitarem a Cristo, elas não vão estar na eternidade com você. Então eu quero terminar não só com uma palavra de expectativa para o nosso coração, mas com uma palavra sobre a nossa responsabilidade. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se a igreja não testemunhar? Sabe o juízo que a gente falou agora há pouco? É para essa pessoa que você tanto ama, da sua família, do seu ciclo de amigos, do seu trabalho. O juízo de Deus estará sobre essa pessoa. Acorda! Você vai para o céu e vai deixar a pessoa sem saber de nada. Nós precisamos falar. É só para isso que a igreja está aqui ainda, gente. Para testemunhar. Não é para juntar dinheiro, não é para construir templo bonito, não é para fazer evento com um monte de comida boa. Não é para isso. A igreja está aqui para testemunhar que o Cordeiro foi morto e com o sangue dele ele pode purificar as pessoas e abrir de novo o caminho para o céu. Eu sei que você conhece pessoas que vão morrer sem Cristo, que estão assim. E eu quero te colocar agora numa situação de bastante responsabilidade. E eu também, evidentemente. Mas eu quero que você escolha alguém no seu coração. Fala assim: Senhor, pela fé, quero ver essa pessoa aqui. Ou em outra igreja que seja. Porque se ela estiver com o Senhor aqui, um dia nós vamos estar juntos na eternidade. Eu quero que você feche seus olhos um pouquinho. Nós vamos encerrar agora, antes da gente cantar uma última música. Mas eu quero que você deixe o Espírito Santo trazer um peso no seu coração sobre alguém que não conhece o Evangelho e que você vai se dispor nas mãos do Senhor para ser um instrumento de testemunho e de pregação para Ele. Porque não é justo você ter o principal remédio e não compartilhar isso com quem está doente. Senhor amado, aquece o nosso coração com essa certeza, esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Que os nossos olhos realmente estejam fitos no Senhor, na eternidade, e não nas coisas passageiras desse mundo, não no dinheiro, não na roupa, não no carro, não nos prazeres, mas que o nosso coração esteja consagrado ao Senhor e em cumprir a missão do Senhor. Que o Senhor alegre o nosso coração com a certeza de que mesmo em meio às lutas, o Deus Todo-Poderoso está pondo a sua mão sobre nós. Que o Senhor alegre o nosso coração a cada dia, sabendo que estamos de fato cada dia mais perto da nossa casa celestial. Ao mesmo tempo que o Senhor também nos encha de temor e de responsabilidade, para que sejamos testemunhas do Cordeiro, para que possamos falar do sangue de Jesus que purifica todo o pecado, para que possamos falar para essas pessoas que o Senhor está colocando no nosso coração agora, possamos falar para elas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que assim um dia elas possam estar conosco, muitas outras mais, por toda a eternidade, adorando para sempre o Cordeiro, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Aquece o nosso coração e nos faz instrumentos de honra para o Teu nome. Amém e amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar o culto cantando com alegria.
Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é o centro da nossa adoração, e a Ele o nosso aplauso de adoração e de louvor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós e sobre o teu povo espalhado sobre toda a terra, até o dia que iremos ao teu encontro, ou que o Senhor virá para nos buscar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Amém.